está a igreja a hora que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bênção de Deus, meus amados irmãos e ouvintes, na noite desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, eu quero saudar você com a doce e paz do Senhor Jesus. Quero agradecer e engrandecer ao Senhor Deus por essa oportunidade, a qual mesmo nos concede. Eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, bênção de Deus, presente do Senhor, com boa noite e a paz do Senhor Jesus. Minha ovelha, irmão Cláudio Oliveira, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, juntamente com a senhora, sua mãe, a dona Sônia, presente do Eterno. Deus abençoe a vida da irmã Ivete Maldonato. Deus abençoe a senhora, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos adentrando a esta live
que a partir desse momento é um culto dentro do seu lar. E hoje estamos no 5º elo do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema: o Deus que anula sentença. Eu continuando crendo nessa verdade. Já está conosco também a irmã Maria Zilda Oliveira. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Juntamente com a sua filha Ana Cláudia, que Deus abençoe o seu lar. A irmã Fran, a irmã dela, Deus abençoe. A sua mamãe Maria Gomes, Deus abençoe. O irmão Arlan, glória a Deus, irmão Arlan. A paz do Senhor, Deus abençoe. Juntamente com a sua esposa, a irmã Vívia, seu filho Gabriel. Queridos, chamando a sua atenção, hoje nós vamos buscar no Senhor através de uma palavra que o Espírito colocou no meu coração, o Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês, e daqui a alguns minutos nós já estaremos orando. E não esqueça que no momento da oração, as duas mãos sobre a cabeça. Pois nós vamos estar orando para que o Senhor Deus venha anular toda sentença, seja por palavra, seja por trabalhos espirituais, sobre a sua vida. Irmã Zélia, Deus abençoe, boa noite, juntamente com seu esposo, irmão Dinésio, seus filhos, o Denis e o Denilson. Irmã Michele, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda, no nome de Jesus. São 21 horas com mais 6 minutos. Aqui eu também quero estender o meu abraço, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, a irmã Fátima Ribeiro. Ela está de luto, pois hoje eu e a minha esposa viajamos até a cidade dela, de ida e volta, dá uns 120 quilômetros, e fomos ali participar do culto fúnebre, a qual o esposo veio a óbito na noite de ontem, e ali passamos algumas horas com ela, com seus filhos, com as suas noras, netas, familiares e amigos. Foi assim, um momento triste, de dor, mas ao mesmo tempo foi um momento assim de alegria. Por quê, pastor? Porque os 2 filhos únicos, 2 filhos únicos, estavam indo na frente e eu atrás, conduzindo o caixão. E eu falei para os 2 filhos: eu sei que é triste o que vocês estão presenciando agora. Vocês estão indo para o sepulcro para sepultar o seu pai. Mas vocês têm motivos para agradecer ao Senhor Deus, porque vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Por quê? Porque triste era o seu pai doente enterrar o filho. Mas hoje, seu pai estava doente e os filhos estão enterrando o pai. Quantas mães enterram os filhos? Quantos pais enterram os filhos? E eu falei com eles, e eles respiraram fundo, me deram um abraço e disse: amém, pastor, obrigado. Então nisso eu vejo também a importância de um líder espiritual na família, no lar. Um líder espiritual que tem ali a liberdade para falar com você. Então, se você tem um líder espiritual presente em sua vida, em sua família, valoriza ele, valoriza ela. Porque no momento, período de doença, de dor, eu e a minha esposa sempre ligando, mandando mensagem todos os dias, até que o Senhor Deus recolheu o seu Antônio. Então eu digo a você,
Se você tem um líder espiritual que é assíduo em sua vida, que se preocupa com você, valoriza ele, valoriza ela. Dinésio, Deus te abençoe, boa noite. Vamos para a Bíblia. São 21 horas com mais 10 minutos. Hoje nós vamos abordar o livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 54, versículo de número 17. Não vou ser extenso aqui no esboço, porque eu quero ser objetivo e logo daqui a alguns minutos já estaremos em oração. Isaías 54, verso 17, que diz o texto: toda ferramenta, em outra tradução, toda arma preparada contra ti não prosperarás, e toda língua que se levanta contra ti em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O Deus Todo-Poderoso é o único que tem o poder para neutralizar, anular sentenças sobre a minha vida e a sua vida. Escuta, hoje dentro do texto que nós lemos em Isaías 54, versículo 17, Isaías nos fala que é uma palavra profética. O versículo 17 do capítulo 54 é uma palavra profética para um povo que saiu do cativeiro. Irmãos, esse povo estava preso na Babilônia. Esse povo estava sentenciado à morte e ruínas e percas. O que me chama a atenção que Isaías vem com uma palavra profética dizendo a eles, quando o Senhor Deus resolve tirar eles do cativeiro: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Então, ou seja, é uma palavra profética liberada para um povo que estava cativo. E eu já tomo a liberdade nesta noite e dizer a você em nome do Senhor Jesus. E você vai declarar escrevendo aí, tá? Nas entrelinhas abaixo da live, você vai escrever aí, ó: toda arma contra a minha vida não vai prosperar. Escreva aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. É a palavra profética e é um ato profético. Escreva: toda arma preparada contra a minha vida não vai prosperar. Toda arma preparada contra a minha vida não vai prosperar. Já libera essa palavra aí, escrevendo, tá? Em nome do Senhor Jesus, porque quando você escreve essa palavra, quando você decreta ela, porque ao mesmo tempo que você escreve, você fala, e você está adentrando no mundo espiritual, na esfera espiritual, e se tiver algum demônio desavisado, ele já entendeu que você está em batalha, mas a vitória é nossa, porque o general está na frente, e o nosso general é Cristo. Aleluia, glória a Deus. O irmão Arla já entendeu a mensagem, a irmã Regina já entendeu a mensagem, irmãos, e essa palavra é profética, ou seja, você está se revestindo da palavra de Deus, da proteção divina, quando você diz: toda arma preparada contra a minha vida não prosperará. Ou seja, se alguém nessa sexta-feira já liberou alguma palavra de maldição contra a sua vida, se alguém nessa sexta-feira
quinta-feira já fez algum trabalho espiritual contra a sua vida, já caiu por terra, porque você, ainda que você não está vendo, ou seja, é trabalhos invisíveis, é palavras invisíveis, ainda que você não está vendo, mas você já está declarando, porque o Senhor Deus não está te despertando através da minha vida a declarar essa palavra em vão, é porque alguma coisa está acontecendo. Por quê, pastor? Porque Deus vê aquilo que eu e você não vimos, Deus ouve aquilo que eu e você não ouvimos. Então o Senhor despertou o meu coração e você libera essa palavra dizendo: toda arma preparada contra a minha vida não vai prosperar. Aleluia, 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 aleluia. Escuta, quando você acabou de liberar essa palavra, e eu já entro aqui no texto e eu aprendo uma coisa: depois da dor, Deus libera promessa. Depois da humilhação, Deus libera a honra. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui nesta noite que está com dor. Quando eu falo de dor, dor na alma, dor na vida sentimental, dor na vida emocional. Por quê? Porque palavras foram liberadas sobre a sua vida. Irmãos, a palavra dói mais do que um tapa. A palavra dói mais do que uma agressão física. A palavra fere, a palavra mata. Então, quando você libera essa palavra, a qual você acabou de escrever aí, dizendo: toda arma preparada contra a minha vida não prosperará. Então eu digo a você que, depois da dor, aleluia, Deus libera a promessa. Eu creio nessa verdade, aleluia, eu creio nessa verdade, porque dentro da casa de Jairo havia dor, a dor da perca, a dor da tristeza, a dor da morte, mas o Senhor Jesus chegou com a promessa de vida e mudou a história daquela família. E eu profetizo nesta noite que o Senhor Deus mudará a história da sua família, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, declare essa palavra: toda arma preparada contra a minha vida não vai prosperar. Aleluia. Irmã Alzenir Moreira, Deus abençoe a senhora. Glória a Deus. Quanto tempo, irmã Alzenir? Bênção de Deus. Deus abençoe a irmã Dulce. Glória a Jesus. Vamos dar sequência. Então eu digo a você, isso mesmo, declara essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aqui ele fala de um outro tópico de subimportância: depois da humilhação. Irmãos, toda humilhação vem por palavras. Pessoas te humilharam com palavras. Pessoas te humilharam te rejeitando. Pessoas te humilharam te desprezando com palavra. Você não presta, você é um lixo. Não sei para que você entrou na minha vida. Você só me dá desgosto. Você só me dá trabalho. Você só me dá dor de cabeça. São palavras lançadas sobre a sua vida. Mas eu digo a você nesta noite: depois da humilhação, o Senhor Deus, Ele traz a dupla honra. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Depois da humilhação, Deus traz a dupla honra. Aqui no livro de Isaías, no capítulo de número, aleluia, aleluia, aleluia. Só vou aqui visualizar para eu compartilhar com vocês. Aleluia. Livro do profeta Isaías, se eu ver se eu consigo visualizar, que eu não consegui marcar aqui. Tá? Aí eu vou compartilhar com vocês se eu encontrar. Mas eu não encontrei até agora, mas eu vou adiantar aqui. Eu não encontrei o livro, mas ele diz assim que, lugar da tua vergonha, o Senhor Deus trará dupla honra. Com o tempo eu vou encontrar e eu vou falar a vocês. Então eu digo a vocês aqui dentro do texto: o Senhor Deus, depois da humilhação, Ele liberará sobre a sua vida a dupla honra. Vamos seguir aqui. Por quê? Porque dentro do texto, aleluia,
O Senhor diz a mim, a você, não basta cancelar a sentença, não basta anular a sentença. Eu também, diz o Senhor, vou impedir que a arma funcione. Por quê? Porque nós lemos no texto de Isaías 54, 17, ele diz que toda arma preparada contra ti. Ou seja, existe uma arma que foi preparada contra a sua vida, aí eu volto, a arma da palavra, a arma por trabalhos espirituais. Então, ou seja, arma de inveja, arma de perseguição, arma de humilhação, arma de rejeição, todas essas armas foram preparadas contra a sua vida, mas o Senhor neutraliza elas, Deus anula elas sobre a sua vida, e eu mostrei para vocês desde o primeiro dia, tá? Uma das formas para Deus neutralizar alguma maldição sobre a nossa vida por intermédio de trabalhos espirituais ou até mesmo por palavra é nós nos humilhando, nos aquebrantando diante do Senhor. Vamos lá. Hoje, dentro do tópico que nós estamos abordando, hoje é dia de neutralização espiritual. Você já observou que muitas pessoas falam, ó, sexta-feira tá pesada. A sexta-feira tá pesada. Por que a segunda-feira não? Por que a terça-feira não? Por que a quarta-feira não? A quinta não? O sábado não? O domingo não? Por que só a sexta-feira? Porque entendemos que a pessoa, quando ela vai fazer algum tipo de trabalho espiritual, ela não faz só na sexta-feira. Tem trabalho que é feito na segunda, tem trabalhos que é feito na terça, tem trabalhos que são feitos na quarta, tem trabalhos que são feitos na quinta, tem trabalho que é feito no sábado, tem trabalho que são feitos no domingo. Então não tem um dia específico. Mas porque na mente de muitas pessoas é a sexta-feira que é pesada. Por quê? Porque já cauterizou. Mas eu digo para você, irmãos, se for na segunda, se for na terça, se for na quarta, se for na quinta, se for na sexta, no sábado, domingo, o Senhor Deus é poderoso para neutralizar qualquer dia da semana aquilo que foi liberado sobre a sua vida. Eu posso ler um glória a Deus? Aleluia. Vamos lá. Existe armas, mas não existe autorização. Eu estou lendo aqui. Existe armas, mas não existe autorização. Ou seja, o que eles fizeram? Toda arma preparada contra ti não vai prosperar. Ou seja, existe armas, existe palavra de maldição, existe trabalhos espirituais muitas vezes contra a sua vida, mas o texto nos traz uma revelação. Existe armas, existe maldições, mas não existe autorização. Aleluia! A pessoa ela pode fazer o que for. Pastor, mas a minha vida não vai atingir? Eu vou mostrar para vocês um tópico de suma importância, tá? Primeiro, o texto não diz que não haveria armas. O texto mostra que existe uma arma, existe maldições, existe pessoas invejosas, pessoas que dão legalidade ao adversário para tentar destruir as nossas vidas. Mas o Senhor, ele diz que não prosperaria. Existe uma maldição. Pessoas lançaram maldição, fizeram trabalhos espirituais, mas aqui o texto nos afirma que não existe autorização para chegar sobre a sua vida.
Por quê? Porque você entendendo, você fecha a brecha. Você entendendo, você neutraliza. Como no Salmo de número 109, verso 17, dizendo que a maldição sem causa, ela não vai atingir. Porque amou a maldição, ela sobreveio. Não desejou a bênção, se afastou de ti. Mas eu e você adentramos lá no Salmo 91, como eu já falei outras vezes e repito, no Salmo 91, no verso de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há um texto na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, Paulo fala sobre essa arma, mas não essa arma, tá? Que as pessoas usam dia a dia para nos atingir, para nos destruir, até mesmo para nos paralisar. Mas agora Paulo fala de outra arma que eu falei na noite de ontem. Paulo fala da arma de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia. Milícia é exército, é soldado, é homens preparados por Deus. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Quais são as nossas armas, pastor? Ele está falando aqui, tá? No plural. As armas, que é oração, jejum, leitura da palavra e o arrependimento. São armas que nós vamos vencer o adversário. Como eu falei ontem em Efésios capítulo 6, nos versículos de número 10, 11, 12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Como eu disse agora, as nossas armas da nossa milícia dos soldados não são carnais. Ou seja, se alguém te amaldiçoou, você não tem que ficar com raiva dessa pessoa. Você não tem que devolver para ela a maldição, porque a Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 12, versículo de número 13 e 14, diz, não devemos combater o mal com mal, mas sim combater o mal com bem. Ou seja, essa pessoa que lançou a palavra de maldição contra a sua vida, ou até mesmo fez algum trabalho espiritual contra a sua vida, essas pessoas foram influenciadas pelo espírito maligno. Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, a Bíblia nos afirma que o mundo jaz no maligno. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o príncipe desse século já cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, é o adversário da nossa alma, o acusador, é ele que usa a mente das pessoas. Efésios capítulo de número 6, versículo 12, 13, 14, os dados inflamados, pensamentos, palavras que ele lança na nossa mente, na mente de pessoas, para lançar palavra de maldição sobre a tua vida. Mas eu digo a você, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Paulo, ele vai nos ensinando, dizendo que, porque as armas da nossa milícia não são carnais. A sua luta e a minha luta não é contra a carne, mas sim, as armas é poderosa em Deus, aleluia, para destruição das fortalezas diabólica, satânica. Escuta. Outra arma que muitas vezes tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, é a arma da condenação. Quantas pessoas condenando? Lembra de João capítulo de número 8? Pegaram a mulher no ato do adultério, adulterando. E se pegaram é porque eles estavam de olho nela.
Então eles pegam ela, mas eles pegaram ela porque eles sabiam que Jesus estava ali na frente. Porque se Jesus não estivesse ali, eles não pegariam. Porque provavelmente já conhecia a história daquela mulher. Mas naquele dia, pegaram ela no ato. Se pegaram porque eles estavam olhando, eles estavam observando ela, para acusar, para destruir a vida dela. E pegaram ela e puxaram ela pelos cabelos. E saíram arrastando e empurraram ela na frente de Jesus. E aquela mulher se despida e de repente colocando as mãos assim, né, tentando tampar as partes íntimas dela. E de repente ela está ali envergonhada e as pessoas gritando, com pedras nas mãos, só esperando uma palavra do Senhor Jesus para eles matar aquela mulher apedrada. Quem sabe alguém já está com a pedra da calúnia na mão, já está com a pedra da inveja na mão, já está com a pedra da maldição na mão, na pedra da rejeição na mão, para pedrejar a sua pessoa. Mas uma coisa me chama a atenção, que Jesus estava ali. Só que eles queriam lançar naquela mulher o passado. Ou seja, a lei de Moisés lá atrás manda que apedrejamos, pois a mesma foi pega no ato do adultério. Jesus, em João 8, olha para eles e disse: sim, a lei de Moisés manda apedrejar. Então tá. Então apedreja ela, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vou te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Será que na sua caminhada você não desejou mal para alguém que te feriu, que te humilhou, que tirou você da graça? Será que você não desejou nada na sua mente, no seu pensamento? Será que você não desejou quando você viu aquela pessoa querendo o seu mal, provocando o seu mal? Será que você não desejou alguma coisa para ela ou para ele? Não, responda para mim. Se você desejou, pede perdão agora. Se arrepende agora. Porque a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Corta tanto para lá e tanto para cá. Jesus olha e disse: aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. Cadê que eles atiraram? De repente, Jesus olha e já não vê mais ninguém. E pergunta à mulher: cadê os seus acusadores? E ela levanta a cabeça e não vê mais ninguém. E ela só vê um bocado de pedra no chão. Quem sabe quando aquelas pedras caíram, ela ficava assim. E as pedras só caíam. É assim que o Senhor está falando a você nesta noite. As pedras vão cair, como no Salmo 91, no verso de número 11. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Por que não, pastor? Porque no verso 1 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Naquele exato momento, a mulher estava debaixo da sombra do Senhor Jesus, e Jesus olha para ela e disse: mulher, cadê os seus acusadores? Não estou aqui, nem tem pouco eu te condeno. Aí Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, dizendo: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Rabashandaka rabando rokondea esheminekovas. Aleluia. Quem
será contra nós, se Deus é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que arma vai prosperar? Que língua vai se levantar? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Aleluia. Aleluia. Armas, revelações. A arma pode estar formada. A arma lançada pela palavra. Acusações pode acontecer, mas o Senhor, Ele anula o efeito. Por quê? Porque Jesus olha e diz: eu estou anulando a sentença de morte na sua vida. O Senhor Jesus, Ele é o Pai da misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí ele vem falando acerca de mais uma arma dentro do versículo de número 17. E a arma é toda língua. A língua. Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 3, nos ensina: aquele que muito abre a sua boca traz perturbação à sua alma, mas aquele que fecha a boca conserva-se a alma. Parafraseando o mesmo texto, agora no capítulo 18, versículo de número 21, a morte e a vida está no poder da língua. Toda língua, toda palavra, em juízo, será condenada. O que o Senhor está nos ensinando dentro do versículo? O texto fala de tribunal, julgamento, acusações. Quantas pessoas têm te julgado pela sua aparência? Quantas pessoas estão te condenando por alguma ação que você cometeu? Os seus erros, as suas falhas, os seus fracassos não definem quem você é. Aleluia. Aleluia. Porque o texto fala de tribunal, de sentença, fala de acusação. E tem muitas pessoas mortas dentro das igrejas por causa de acusação, por causa de sentença. Hoje nós temos mais caciques do que índios. Só quer mandar. Só que o Senhor, Ele é o Senhor da igreja. E aquele que faz o papel do acusador, porque a Bíblia nos afirma em Apocalipse capítulo 12, verso 10, que o acusador dos nossos irmãos, Satanás, ele acusa. Ele é conhecido como o acusador. Ele acusa com circunstância. Ele acusa, irmãos, mas quando eu leio o texto, a Bíblia nos afirma que o Senhor, Ele também anula a acusação, a mesma acusação que fizeram com aquela mulher do ato do adultério. Ela adulterou? Adulterou, mas o adultério não define a vida dela. Davi adulterou, mas o adultério não define a vida de Davi. Por que não, pastor? Porque a pessoa ela pode mudar. Deus transforma, Deus anula e a pessoa muda, a pessoa transforma. Pastor, mas eu não acredito em mudança. Então você não acredita em um Deus vivo. Porque olha aqui na sua frente, um homem que Jesus mudou, transformou, lapidou e lavou com o sangue dele. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu digo a você para adiantar aqui,
O céu está anulando processos espirituais hoje sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou para o último tópico, herança. Isso é herança do servo do Senhor. O Senhor Jesus, através do Senhor Deus, ele fala, isto é herança, aleluia, do servo do Senhor. Não é sorte. Se você ouviu alguma pessoa falar, o crente tem sorte, eu e você não temos sorte. Nós não tenhamos sorte. Isso é um acaso. Não. Nós não temos por acaso. Nada acontece na vida de um servo de Deus por acaso. E nem por sorte. É herança. É herança de uma obediência. É herança de uma aliança, é herança de uma renúncia, é herança de um quebrantamento, é uma herança do arrependimento. Tudo isso é herança daquilo que nós fazemos. Renunciamos, nos arrependemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Eu optei a ter uma aliança com Deus. Eu optei renunciar, eu optei me humilhar, eu optei me aquebrantar, eu optei para me arrepender. Aí, o texto. Outra coisa, dentro de um texto que nos afirma, no livro do Salmo 23, verso 5, o Senhor nos afirma, preparás uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Herança. O Senhor Deus, ele vai te dar a graça diante dos seus inimigos. Mesa representa comunhão, representa restauração, representa diálogo. O Senhor está dizendo, aqueles que se levantaram vão ter que sentar na mesa com você e ver como eu tenho prosperado a sua vida, como eu tenho honrado você. Aleluia. Ele se levanta, mas o Senhor diz em Êxodo 14:14, eles vão pelejar contra ti, eles vão amaldiçoar vocês, eles vão lançar palavra contra vocês, mas não vão prosperar. Êxodo 14:14, diante do Mar Vermelho. E para finalizar, eu quero que você escreva aí, para a gente entrar com a palavra profética, finalizar, melhor dizendo, com a palavra profética. Escreve aí, eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus. Escreve, eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus. Escreva. Escreva, pois há poder no sangue de Jesus. Pode tomar posse, irmã, pode tomar posse. Escreva, irmãos, decretando, eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus. Isso, irmã Glória. Vocês estão decretando. Isso, irmão Arlan. Vocês estão decretando. Isso, irmã Lídia. Isso, irmã Rosalina. Irmã Ivete. Irmã Regina. Aleluia. Quem sabe? Pois o nosso adversário, ele é invisível. Só consegue visualizar quem está no espírito. E quem sabe, esse inimigo invisível está rondando agora a sua casa, a sua vida. Mas quando você escreve declarando essa palavra, dizendo, eu estou debaixo, aleluia, da aliança. Aliança é pacto. Aliança não se quebra, eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Satanás, ele recua quando há o sangue de Jesus, pois foi esse sangue que venceu ele na cruz do Calvário. Quando você clama pelo sangue de Jesus, como você clama pelo sangue do Cordeiro derramado, o nosso inimigo invisível, ele está vendo, ele olha e diz: eu não posso tocar nela, eu não posso tocar nele, e nem sequer eu posso chegar naquela casa. E quem sabe os adébitos dele perguntam: por que você não pode entrar, meu senhor? E ele disse: porque lá tem o sangue daquele homem lá de cima. Lá tem o sangue daquele homem de vestido branco com as mãos furadas. Eu não posso ali, porque aquela família, aquela pessoa tem uma aliança, tem um pacto de sangue com aquele homem que me venceu na cruz do Calvário. Aleluia. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Se você crê nessa verdade, você vai parar agora tudo que você estiver fazendo e vai orar comigo, em nome de Jesus. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Soberano Deus, Altíssimo e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua santa presença, me coloco eu de joelhos dobrados e reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder e a majestade santa. Unindo, meu Deus, a minha fé, a fé dos meus irmãos, que nesse exato momento comigo, Senhor, adentrando o 5º dia desse propósito de oração, a qual os mesmos já está com as 2 mãos sobre a cabeça, pois estamos, meu Pai, em um propósito cujo tema é o Deus que anula sentença. Ó soberano, hoje estamos, meu Deus, em Tua presença, baseado, meu Pai, na Tua palavra. O Senhor declarou, meu Pai, em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada, nenhuma arma preparada, ó Deus, contra nós prosperaria. Pai, se existe alguma arma formada, espiritualmente falando, Senhor, contra esta casa, contra esta família, contra, meu Deus, até mesmo um ministério, meu Senhor, hoje nós declaramos em nome do Senhor Jesus que não vai prosperar. Se houver palavras lançadas, se houver acusações no mundo espiritual, se houver sentenças invisíveis, que agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, seja anulada. Ó Senhor nosso Deus e Pai, cala agora, meu Deus, toda língua
que se levantou em juízo, meu Deus. Desarma, meu Pai querido, toda estratégia, ó Pai, contrária a nossas vidas. Neutraliza todo plano oculto, meu Pai. Se há processo espiritual tentando avançar, que o Senhor entra como justo juiz e reverte, meu Deus querido, e revista de uma vez por toda, meu Pai querido, ó Pai, cada decreto, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai Santo, transforma vergonha em dupla honra, transforma acusação, meu Deus, em testemunho, transforma, meu soberano, ataques em crescimento, meu Deus. Ah, Senhor, pois nós cremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro pelas casas representadas nesse exato momento. Meu Deus, que toda arma contra o casamento caia por terra, que toda arma contra os filhos seja, meu Pai, quebrada, que toda arma contra a vida financeira perca o efeito. Ó Deus e Pai, o Senhor, meu Deus, é quem nos justifica, o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos guarda, como diz a sua palavra, meu Deus, o Senhor que nos guarda, o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre. Meu Senhor, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós cremos, se existe, meu Deus, arma, mas não existe, meu Pai, autorização no céu. Existe ataque, mas não existe cobertura maior do que o Senhor. Oh, meu Deus, existe acusação, mas existe um Deus que anula a sentença. Meu Senhor e meu Pai, que hoje seja noite de neutralização, noite, meu Pai, de revisão, meu Pai querido, no mundo espiritual. Meu Deus e meu Pai, nós cremos, meu Senhor, que por intermédio da oração, por intermédio da intercessão, por intermédio do aquebrantamento, oh meu Senhor, o Senhor vai anulando, meu Pai, toda a sentença de morte, meu Deus, tudo aquilo que foi preparado, meu Deus, muitas vezes por pessoas, Pai, influenciada pelo maligno, meu Pai, que caia por terra agora. Meu Senhor, o Senhor é o justo juiz para condenar, meu Deus, e neutralizar, meu Pai querido, essas palavras, meu Deus, diabólicas, essas palavras satânicas, palavra de inveja, palavra, meu Pai, liberada, meu Deus, palavra de doenças, palavra de enfermidade, espírito da miséria, seja neutralizado agora, espírito do prejuízo, que seja aniquilado agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus, aonde tiver uma vida, aonde tiver uma pessoa, aonde tiver uma família, Senhor, que porventura, meu Deus, está debaixo de algum tipo de maldição, meu Pai, algum tipo de trabalho espiritual, meu Senhor, neutraliza agora, anula agora, meu soberano, pois a sua palavra nos traz a esperança, dizendo, meu Deus, que há poder na oração. Sim, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Então, meu Pai, que esta oração chega até o trono do Senhor, e aonde tiver, meu Deus, o teu filho e a tua filha, com as duas mãos sobre a cabeça, e se tiver algum tipo de opressão agora, seja, meu Pai, na fronte, seja na nuca, seja nas costas, seja no corpo, um arrepio, um vulto, meu Deus, que seja agora anulado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, assim nós clamamos, assim nós suplicamos, Pai, e assim, meu Pai, nós cremos para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde
e te protege juntamente com seus familiares. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E neste momento, eu já te convido, aleluia, a manifestar a sua fé por intermédio desta oração que foi feita. O Senhor decreta, pelo poder da sua palavra, que toda arma contra a sua vida, quem sabe por parte de alguém, nora, genro, cunhado, cunhada, alguém ligado a você, que tem ódio, que tem raiva, que tem inveja, que deseja a sua ruína, a sua queda. Mas o Senhor usa-me nesta noite para dizer a você: somente levanta a sua cabeça. Somente levanta a sua cabeça. Pastor, a oração inteira me deu uma abrição de boca e saiu água dos meus olhos. É uma opressão, irmã Ivete, que estava sobre a sua vida e a sua casa. Uma opressão espiritual, a qual a senhora, orando, começou a ter aí uma abrição de boca e saiu lágrimas, água dos seus olhos. O Senhor, nesse momento, entrou com ação dentro da tua casa, porque a senhora decretou dizendo: eu estou debaixo da aliança do sangue de Jesus. A irmã Regina Maria de Paula sentiu arrepios durante a oração. Olha aí. Nós sentimos dois tipos de arrepio. Arrepio da presença do Espírito Santo, que é um arrepio gostoso, é um arrepio prazeroso, que nós sentimos a presença do Espírito Santo. Mas tem arrepio que é uma sensação de medo, uma sensação de alguém está nos observando, alguém está nos vendo, ou alguém está nos aproximando de nós, e nós ficamos um arrepio. Então, se foi esse tipo de arrepio, o Senhor mostrando que o opressor, o acusador, estava ali próximo. Por quê? Porque ele não resiste à oração, porque você clamou o sangue de Jesus Cristo. São sintomas que os irmãos estão descrevendo aí, são sintomas de opressão espiritual. Pastor, o que é opressão espiritual? Opressão espiritual é quando nós estamos ali recebendo uma presença negativa. Aleluia. Uma presença negativa. Como eu disse, nós temos dois tipos de arrepios. Um arrepio que é uma sensação de medo, de alguém nos observando, e mais um arrepio da presença de Deus. Ou seja, o Senhor Deus confirmando a oração que está sendo feita. Glória a Deus. E neste momento, nós vamos orar, finalizando o 5º dia desse propósito. E já convidando a você para unir a sua fé à minha, amanhã, no mesmo horário, permitindo o Senhor Deus, às 21 horas, estaremos adentrando no 6º dia do nosso propósito de oração, debaixo do tema: o Deus que anula sentença. Pega comigo o seu copo com água. Grande Deus,
Irmãos, quando eu peguei o copo com água e ia fechar os olhos, o Espírito do Senhor Deus falou comigo: meu servo, ora por essa pessoa que ela sonhou com um caixão. Ela sonhou com um caixão. E essa pessoa ficou muito tribulada, com medo, porque ela sonhou com o caixão. E o sonho dela ficou perturbado. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você sonhou com o caixão. E você tem lutado. Mas se você quiser que eu ore, aqui eu estou. Pega o seu copo com água. Espírito Santo, eu consagro a Ti esta água, que está na mão do Teu filho e na mão da Tua filha. E quando ambos fizeram uso desta água, o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Vamos finalizar. Eu não esqueci da pessoa que sonhou com esse caixão. E eu estou aqui para orar por você. Enquanto isso, nós já vamos finalizar, chamando a sua atenção mais uma vez para aqueles ainda que não nos ajudam, como dizimista, como ofertante, como mantenedor. Pastor, eu quero ser contribuinte da obra do Senhor. Eu quero ser uma dessas 3 colunas. Pastor, eu já sou, mas eu não enviei ainda a minha contribuição. Eu vou enviar, pastor. E eu quero orar por você agora. Pastor, como é que eu faço para enviar a minha contribuição? Eu tenho o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Pix. Irmãos, lembra que eu falei ontem acerca do vulto? A pessoa estava na live comigo, mas ela falou assim: pastor, eu não quis manifestar por causa do meu companheiro, mas eu tenho visto vulto constante. Ela me chamou no WhatsApp. Tanto no local de trabalho dela, um peso terrível. Olha só. Então, irmãos, o adversário ele é sujo, porque ele sabe que através da oração, o Senhor Deus anula toda a sentença diabólica, no nome de Jesus. Amém? Então eu quero já agradecer a vocês que têm nos ajudado nesta obra, e eu vou continuar em oração pela sua vida. Eu vou continuar intercedendo a Deus em seu favor. Mas fica atento em nome de Jesus, pois esse propósito é um propósito que leva o mundo espiritual não ficar parado, mas a poder no sangue de Jesus. Encurva a sua cabeça, eu quero agradecer ao Dinésio que está nos auxiliando como sempre. Encurva a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu sábado venha a ser um sábado
de livramento, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso, glória a Deus. Que o Eterno vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus, às 21 horas. Juntinhos, eu e você e o Senhor Jesus. Um abraço e obrigado.